Ok, irmãos, então agora, hoje, eu vou começar, antes que a gente vai orar, eu queria trazer uma mensagem hoje, antes que a gente orar, porque essa mensagem tem algo a ver com adoração, né? Adoração, né, faz parte da oração, não é verdade, né? Quando nós outros oramos, uma coisa que faz parte da oração é adoração, né? Nossas vidas têm que ser uma alabança para o Senhor, quem é alabança em português? Não. Louvor. Estou esquecendo minhas palavras em português. Não, nossas vidas têm que ser um louvor ou alabança para o Senhor, em nossas vidas. Mas também, enquanto nós outros oramos, adoração, alabança, louvor faz parte da nossa oração. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre adoração, sobre alabanças e de fazer adoração ao Senhor. Uma das coisas que faz parte agora de novo do louvor de alabança é que nós outros precisamos de nos humilhar diante do Senhor, né? Se você humilhar alguém, né? Boa noite, Zeke, Sibeli, Rorô, como está? Bom, bem-vindo. Então, se você humilha outra pessoa, isso é alguma significação mal, né? Você humilhar alguém, ai, cala tua boca, você tá feio. Aí você está humilhando outra pessoa. Mas enquanto você está te humilhando diante do Senhor, isso tem outra significação, né? Isso não significa, ei, eu sou feio. E agora estou me humilhando. Não, isso não é disso. Humilhando só significa que você mostra absolutamente a sua dependência diante do Senhor. Você está entendendo, né? Então, se meu filho quer me pedir, papai, me dá R$3, eu quero comprar um din-din, né? Se ele quer mostrar sua dependência diante de mim, ele não vai ficar diante de mim e diz, oi, pai, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou muito com fome, me dá dinheiro. Isso não significa humilhação. Ele só mostra a sua dependência. Papai, eu te amo, papai. Eu tenho vontade de comer uma din-din. Eu não tenho dinheiro, papai, você pode me dar. E aí, através das ações dele, mostrando para mim a dependência que ele tem diante de mim, isso mostra para mim que ele está se humilhando diante de mim, entende? Eu não sei se eu estou acertando a palavra, mas para mim assim faz sentido, né, Alex? Você conhece língua portuguesa e espanhol melhor do que eu, então eu estou acertando, será? Então, bom. Então, para que nós podermos alabar o Senhor, a primeira coisa, enquanto você quer alabar ou louvar o Senhor, você tem que mostrar a sua dependência. Você não vai louvar o Senhor. Eu sou lindo. Não. Assim, você não mostra a sua humildade diante do Senhor. Isso é orgulho. Não, eu vou para a igreja porque eu quero receber. Eu quero alabar o Senhor porque eu quero me encher. Porque eu me sinto muito bem depois da culto de adoração.
né? Isso não é humildade. Isso não está mostrando que você é dependente do Senhor. Isso significa que você está orgulhoso, você só quer ganhar lá na igreja. Não. Você tem que, em primeiro lugar, louvando, sim, claro. E quando você louva o Senhor, Ele te enche. Ele te enche com o quê? Com o Espírito Santo dele. Sim, e quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. Mas, às vezes, por causa dos nossos erros, a gente se afasta um pouquinho do Espírito Santo. E não está dizendo que o Espírito Santo vai ficar longe, sim. Não. O Espírito Santo dele fica em ti, fica dentro de vocês. Mas por que nós não fica focando em ele, a gente perca nosso foco e aí sentimos que nós estamos longe dele. Então, quando eu mostro minha dependência dele, me humilha diante dele e adora ele, louva ele, mostrando para ele minha absolutamente dependência, aí ele vai estar sendo louvado, glorificado, e no mesmo tempo que eu glorifica ele, aí ele me enche de novo, completamente. Ele disse lá na Bíblia, o Davi disse, meu copo está transbordando, né? Tu conhece essa palavra, transbordando. Então Deus, ele está me enchendo de novo para que eu me possa transbordar. E por que eu tenho que estar cheio, transbordando? Porque se eu estou cheio, eu posso de novo compartilhar com outras pessoas. Mas quando você sente assim, dependendo de vocês mesmos, será que você pode ti mesmo encher para que você pode transbordar, para que você pode compartilhar com outros? Não. Mas por isso nós temos que começar mostrando, prostrando, assim, ajoelhando, me prostra, me baixa. Os japoneses dizem, enquanto você baixa, baixo, né? Como chama isso? Eles cumprimentam assim, né? Os japoneses, chineses, eles né? Eles baixaram a cabeça, eles curvam a cabeça. Então eles dizem, se você curva, não curva assim, né? Na luta, nas algumas lutas, né? Que foram formados nas algumas países do oeste, chama oeste, ou leste. Lá nos japoneses, chineses. Quando eles têm luta, né? Eles começam. Eu fazia luta olímpica. Antes que você luta, você cumprimenta com sua mão. Porque esse é uma luta do europeu, né? Grego. Eu acho que luta olímpico é grego, né? Mas enfim, eles cumprimentaram com uma mão. Mas outras lutas do China, do Japão, eles não cumprimentam com uma mão, eles cumprimentam assim, né? Mas aí, eu falo com o Leroy, eles fazem Muay Thai. Isso é uma luta, eu não sei, japonesa, eu não sei qual país, é a origem do Muay Thai. Muay Thai, é da Tailândia, provavelmente. Então, mas eles curvam assim. Mas se você não gosta do seu oponente, você tem que respeitar ele, você tem que mostrar a sua respeito a ele. Mas se o seu oponente chegar ali na lugar onde você vai lutar, antes de uma competição, ele faz... Ele tem que fazer para o como chama o condutor, como chama aquele árbitro, né? Ele tem que curvar a cabeça para o árbitro e também para o seu oponente. E se ele faz isso, o árbitro, como chama ele? Árbitro.
ele tem o direito de não deixar o lutador lutar. Enquanto eu fazia a luta olímpica, se eu não queria cumprimentar meu oponente e também o árbitro teve direito de parar a luta, porque você tem que mostrar a sua respeito. Quando os romanianos cumprimentam, eles cumprimentam como? Respeita, não é verdade? Isso mostra respeito, né? Humildade, não orgulho, humildade. Então, como eu disse, os japoneses e os chineses, eles dizem, quando você curva baixo. Não seja orgulhoso, seja humilde. E aí, irmãos, eu vou orar. Vou compartilhar algo para vocês hoje à noite. Vamos lá para Mateus 9. Mateus capítulo 9. Eu vou falar sobre louvor, sobre alabanças. E isso tem algo a ver, alguma coisa dentro de louvor, dentro de alabar, dentro de glorificar o Senhor, é para mostrar sua humildade. Mostra para o Senhor a sua dependência a Ele. Mostra para Ele que Ele é tudo, Ele é mais poderoso, Ele é tudo e você é nada. Somente em Ele você é algo. Então, eu vou ler Mateus capítulo 9, versículo 18. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, e o adorou e disse: Escuta bem. Capítulo 9, versículo 18. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse. Tu veja essa palavra, adorou. Quando você adora alguém, você mostra para ele que você é mais e ele é menos? Ou é contrário? É contrário. Quando você adora alguém, você mostra que ele é algo e tu é dependendo a ele. Você está me entendendo? Então, ele não era amigo de Deus, ele era uma chefe da sinagoga. Poderia ser uma cara com importância, mas quando ele chegou a Jesus, ele mostrou humildade diante do Senhor. Adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha, imponha a mão sobre ela e ela viverá. Eu acho que enquanto esse senhor, esse chefe da sinagoga, eu acho que enquanto ele estava ali adorando, mostrando a tua absolutamente dependência do Senhor, eu acho que ele estava falando numa voz assim, carinhosíssimo, absolutamente dependendo do Senhor. Claro, enquanto eu chego no hospital, quando meu filho está doente, eu não vai falar mandando, ei, bota soro para meu filho agora. Não. Você chega lá no hospital, doutor, meu filho está com febre, está morrendo, eu preciso da sua ajuda, por favor, ajuda-me. Ajuda meu filho, por favor, para que ele não morra. Assim você é. Quando você é papai, e você está dependendo do médico, dependendo da medicina que ele tem, você se mostra a tua dependência, a sua humildade e se adorou-se. Assim, entende? Então esse papai disseram isso.
E Jesus levantou, 19, versículo 19, e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Ok? Então, agora vamos ler em Mateus 14, versículo 23. 14, 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é uma fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Será que ele teve medo? Sim, ele teve medo de morrer, porque aquele barco estava no momento de quase afundar, porque teve muito vento, teve muitas ondas, açoitado, né? Como chama? Acoitado. Acoitados, pobrecitos. Acoitados, ok. Açoitado, estava jogado pelo lá para cá. Então, ele estava com medo, né? Porque ele podia perder a sua vida, né? Afundando o barco. E no próximo momento, não somente isso era o problema, agora tem uma fantasma aqui, uma coisa que quero fazer mal contra eles. Então, ele estava com medo. Então, disse: sem fé, se fosse tu mesmo, me manda para subir. Ele queria ver se realmente era Jesus. Então, quando ele saiu do barco, vamos ver. Então, Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até lá. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Então, aí, enquanto ele pisou naquele água, naquele momento que ele estava fora do barco, pisando na água, aqui ele realizou, né? Ele não realizou, ele percebeu que era Jesus mesmo, né? Então ele foi até Jesus, enquanto reparando, porém, na força do vento, teve medo. Reparando. Enquanto ele veio pelo vento,
ele teve medo e começando a afundar. Quando ele tirou os olhos dele, da Jesus, ele começa a afundar. E aí ele gritou: salve-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que vocês duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. É o Filho de Deus. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquele terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores. E lhe trouxeram todos os enfermos e pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nele ficaram curados. É incrível. Então, eu disse para vocês, eu quero falar sobre adoração, né? Sobre alabança, adoração, mostrando nossa dependência do Senhor. E agora eu li esses pedacinhos. O que esses pedacinhos têm a ver? Deus curando pessoas. O que isso tem a ver com adoração? Uma das coisas que nós temos que procurar, que nós temos que buscar enquanto nós oramos. Sim, Deus não é uma ser aqui na Terra, nessa geração, nesse tempo da ser humanidade. Jesus não é um ser que nós podemos tocar fisicamente. Eu já sei que tem pessoas que dizem que ele já viu Jesus pessoalmente, assim, literalmente. Então eu não sei se isso é verdade ou não. Eu nunca vi Jesus. Então eu não disse pelas minhas experiências, eu tenho que cortar cabelo de tudo pelas minhas experiências, não. Mas tenho pessoas que também bebem muito, né? E aí, quando ele está bêbado, eles podem também ver um espírito mau, né? Um demônio. A Bíblia diz que o Satanás, ele se aparece como uma ángel de luz. Ele faz a aparência de ángel de luz, mas ele não é. Ele mostra assim, para que nós podemos acreditar nele. Ele queria ser o seu amiguinho, mas no final ele pica, ele morde como uma cobra. Então, mas pessoas dizem que ele já viu Jesus. Pessoas dizem que eles já ouviram a voz do Senhor. Eu não sei. Mas mesmo que ele não é alguma ser, alguma pessoa que está aqui em nosso redor, que pode ser convidado. Imagina se Jesus estava aqui nessa época. Eu acho que a programação dele deveria ser muito cheio, né, de convites das igrejas. Eu acho, até no contrário, eu acho que ele deveria ser pregador tão como chama, santo. As igrejas não deveriam gostar dele até, né? Ele deveria ser muito perseguido. Mas, enfim, mesmo que ele não é uma pessoa que eu fisicamente posso ver, eu tenho que procurar, eu tenho que buscar a tocar ele. O que aquela moça disse? Aquela moça que teve 12 anos de enfermidade. O que ela disse? Se pelo menos eu posso tocar ao borda da roupa dele.
pelo mínimo. Isso é absolutamente humildade. Eu nem preciso falar com ele. Ele nem precisa olhar para mim. Somente se eu posso tocar nele. Né? Isso é incrível. E aí ela foi fazer. Ela foi atrás dele. Estavam muitas pessoas no outro evangelho. Dizem, enquanto o Senhor Jesus sentiu que algum poder dele saiu nele, ele disse, quem me tocou? E os discípulos dizem, mas Senhor, como assim todo mundo está te tocando? Está empurrando? Aqui tem centenas de pessoas em seu redor. E agora você pensa, quem me tocou? Você está sendo tocado todo o tempo, Senhor. Mas alguém tocou nele como um propósito para ser curado. Então isso é tipo de adoração. Eu quero tocar o Senhor. E enquanto você está se mostrando humilde diante do Senhor, se você está se prostrando, ajoelhando, absolutamente dependendo a Ele, chorando até diante dele, Deus, eu quero tocar-te. Eu quero tocar-te. Aí você até às vezes sente uma presença do Senhor, em que você pode sentir Ele. Não assim com seus dedos, mas você sente a presença do Senhor. E isso deve ser algo que nós temos que buscar em nossas vidas. Para tocar o Senhor. Aprende de tocar o Senhor. E aí, em contrário, o que foi a próxima pedacinho que eu li aí? Enquanto aquela menina estava morta, enquanto Jesus chegou lá na casa dela, o que Jesus fez? Ele tocou ela. Não é verdade? Deus quer nos tocar. Ele quer que nós temos esta atitude de tocar nele. E ele, no lado dele, ele quer tocar-nos. Isso é incrível. Enquanto minha esposa quer tocar-me, minha bochecha, meu barba, minha cabelo, minha mão. Enquanto eu quero tocar ela, ela quer tocar-me, a gente sempre vai chegar numa ponto onde nós vamos se encontrar. E aí, será que para com tocar? Não, aí o beija também. Graças a Deus. Irmãos, isso é incrível. Deus quer tocar nós e nós temos que querer de tocar nele. E aí, o próximo pedaço que eu li, enquanto Pedro estava afundando, quando ele gritou, salve Senhor, o que Deus fez? Ele se estendeu mão e segurou mão do Pedro. Ele quer tocar vocês. E aí no final, esse último pedacinho que eu li aqui, foi aquelas pessoas lá do Genezaré. Eles foram avisar todo mundo que estava enfermo e disseram para Jesus, Jesus, por favor, nós sabemos que o Senhor está muito ocupado, mas Senhor, o Senhor pode passar pelas nossas pessoas que estão enfermos? Nós vamos colocar eles assim, e enquanto o Senhor passa por eles, deixa que eles toquem em ti. E o que a Bíblia disse? E todos que tocaram nele foram curados, sarados. Irmãos, nós temos que ter esse desejo profundo em nossa vida devocional. Deus, eu quero tocar-te. Quando foi a última vez em quando Deus te tocou? Quando foi a última vez em quando você tocou nele? Irmão, busca o fato do Senhor. Hoje eu fui lá na cidade e aí de vez em quando eu entro nas lojas onde eu conheço o pessoal da loja
e vai fazer uma oração. Eu disse para o pessoal, se ele não tem cliente, eu disse, deixa que eu orar para o senhor. Tá bom, então hoje eu fui, entrou numa loja, e naquele hora eu disse para o senhor, não teve outro cliente, eu disse para o pessoal, deixa que eu orar para o senhor, eu conheço ele bem. Disse, por favor, senhor. E aí eu abraçou ele assim, e começaram a orar, Deus, parece que esse homem está sofrendo, mas eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor venha a tocar nele. E naquele momento que eu estava orando, para que ele é crente, enquanto eu estava orando ao Senhor para abençoar esse homem, para ajudar ele nos momentos maus, naquele momento, em alguns segundos, a presença do Senhor chegou aí, aquele cara quebrou, quebrantado diante do Senhor. E Deus fazia aquilo que eu pedi, ou Deus vieram a tocar nele. E até eu senti a presença de Deus. Ele estava chorando, irmão, chorando. Ele quebrantou diante do Senhor. Esses momentos preciosos, irmãos, quando foi a última vez que você foram tocado pelo Deus, pelo Jesus? Quando foi a última vez quando você teve esse desejo de tocar o Senhor? Porque eu te garanto, irmãos, Deus quer te tocar. Ele quer estar em um relacionamento íntimo contigo. Ele quer te tocar. Ele quer te abraçar. Ele quer. Enquanto Lázaro, que era um amigo de Deus, o irmão da Marta e Maria, quando ele estava morto, o que a Bíblia diz? Jesus chorou. E o versículo mais curto da Bíblia, tu sabe? Jesus chorou. Jesus tem amigos, irmãos. E nós somos amigos dele. A Bíblia disse lá em Provérbios, tenho um amigo que está mais próximo do que um irmão. Tenho um amigo que está mais próximo do que um irmão. Quem é esse amigo? Jesus. Ele é nosso irmão, sim, porque nós somos filhos de Deus. Ele é filho unigênito de Deus, o primeiro. Mas nós somos, o que Jesus disse lá para os discípulos dele? Os discípulos dizem, mas Deus, a sua mãe e seus irmãos estão aqui fora. Então ele disse, não, mas quem é meus irmãos e minha mãe? Aqueles que faz a vontade do meu Pai, eles são meus irmãos e minhas irmãs e minhas mães. Então, irmãos, Jesus tem amigos. E amigos, quando Andrei chega na minha casa, quando Juan chega na minha casa, quando Neissa ou José chega na minha casa, o que eu faço? Eu dou abraço neles. Não é porque é nosso costume, não, porque eu o amo e ele me ama. Andrei não é um tipo de pessoa que vai me abraçar se ele não me gosta. Mas ele me abraça porque ele me gosta. Ontem também. Eu não vou abraçar alguém se eu não gosto dele. Irmãos, Jesus quer nos abraçar. Ele quer nos tocar. Ele tem esse desejo porque ele nos ama. Mas pelo nosso lado também nós temos que ter este desejo profundo de tocar o Senhor. E hoje à noite, irmãos, enquanto nós vamos orar para nossos pedidos de oração, nós vamos pedir primeiramente, o primeiro pedido de oração de cada um de nós, não somente aqui, enquanto nós estamos na igreja, mas enquanto você faz o teu devocional. Peço ao Senhor para que Ele pode chegar perto,
para que você pode tocar nele. Peço ao Senhor para que Ele possa te tocar. Não tenha, irmãos, sentimento mais maravilhoso do que sendo tocado pelo Senhor. Imagina, irmãos, só por um momento, imagina aquele momento em que aquele homem que chamava Bartolomeu, ele nasceu cego. Ele estava ali no lado da rua, disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tu lembra aquele? E aí Jesus, ele foi lá. Depois os discípulos, eles falaram ei, cala a boca. Você está atrapalhando o Senhor, você está molestando o Senhor. Então ele gritou mais alto, ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus ouviu e foi lá. Então o que Jesus fez? Ele cuspiu no chão. Ele disse para ele: o que você quer que eu faça? Ele disse: eu quero ver. Ele poderia pedir uma esmola. Ele podia pedir uma moeda, dinheirinho, um favor, me dar comida, mas ele nem fez. Ele pediu: eu quero ver. Só quero ver vocês. Né? Aquela música, só quero ver vocês. Então ele disse: eu quero ver. Então Jesus cuspiu no chão, pegaram aquele barra, fizeram barra, e formou 2 bolinhas, e colocou assim. Na língua original dizem, ele colocou esse barra não em cima dos olhos, disseram dentro da cabeça dele. Ele não teve olhos. Colocou dentro. E fizeram olhos para ele. E quem era a primeira pessoa que Bartolomeu veio? Jesus. Imagina aquele momento. Enquanto Bartolomeu, mendigo, cego, que pedia dinheiro todos os dias, pobrecito, tadinho, ele foi tocado pelo Jesus, foram curados, e a primeira pessoa que ele viu na vida dele era Jesus. Imagina, irmãos, você quer ter essa experiência? Você pode ter. A Bíblia diz: e todos quem tocaram a ele foram sarados. Todos que tocaram a ele. Eles poderiam até ser levados para aquele lugar onde Jesus passará, né? Mas imagina se uma pessoa estava lá deitado, nem queria tocar. Ai, não quero tocar não. Se ele nem tocava, ele não estava curado. A Bíblia disse: todos que tocaram ele, eles teve que querer tocar. Então é nossa opção. É teu opção. Teu escolha. Escolha para quê? Para crer. Para querer tocar Jesus. E com certeza ele vai te tocar de volta. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por a tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor. Cada um de nós, para que nós podermos ter esse desejo de tocar o Senhor. Essa é a minha oração. Obrigado que o Senhor quer nos tocar. Em nome de Jesus. Amém.